Ai, gente, o que, que eu ia falar uma coisa pra vocês? Então, eu tinha 9 anos, né? Quando eu tive. Quando aquela caixa Nossa, até hoje dói minha cabeça, gente. Aquela caixa do correio de ferro caiu na minha cabeça. Ai, bem, gente, porque eu tive um sonho, né? Porque o irmão teve um dia que meu pai me motivou a cantar na igreja. Falou, filha, você tem que fazer alguma coisa, né? É bom trabalhar pro Senhor, né? Você não quer cantar, né? Ele falou pra minha irmã, e eu tinha minha irmãzinha mais nova, né? Que a gente ficava cantando aquele corinho assim. Deixa que ele te toque, deixa que ele te toque, deixa que ele te toque e receberás poder. Pensa, minha irmã chorava, gente. Minha irmã ficava vermelha de tanto chorar. E aí eu falava, não, filha, ô, filho, ó, não liga, não liga. Mas ela não tem idade pra ser minha filha. Aí tá. E a gente cantando, gente, era uma maravilha, né? Lá na Vila Nova, na IPDA da Vila Nova Perus. Aí meu pai, ensaia, filha, uma música pra você cantar. Aí ele começou a comprar a fita cassete pra mim, né? Cantar. Aí ele começou a comprar uma, como é que fala? CD da Cassiane, ele me levou lá na Conde Sargeda. É. Aí ele mandou, mostrou as fotos das cantoras, tal, a gente comprava pelas fotos. Qual que é a voz dessa cantora, né? Olha, eu já tive esse bom senso, sabe? Qual que era, tipo, a voz que eu ia meio que imitar, entendeu? Eu ia tentar imitar, pelo menos. E aí eu olhei Cassiane, Lauriette, eu lembro até hoje, gente, os dicas, era disco e na época ainda era disco, tinha alguns discos ainda, grandão. E aí os CDs, quase iniciando, depois acho que uns 2 anos depois. E aí, gente, adivinha? Eu comprei a fita pra sempre, não, aquela fita lá, pra sempre, né? Acho que foi o primeiro que eu comprei. Aí depois eu falei, eu ouvi no rádio com muito louvor. Eu falei, pai, eu quero com muito louvor. Logo em seguida, acho que apareceu a Bruna Carla, né, gente, cantando. Entendeu? E aí eu tinha que esperar a boa vontade do meu pai, claro, entendeu? Mas o meu pai sempre foi muito bonzinho nessa parte. Ele sempre foi um bom investidor, entendeu? E aí eu ficava lá no meu rádio, que era o que eu me interessava, gente. Sempre fui uma pessoa muito discreta, muito sozinha. Apesar de eu ter muitos irmãos, eu não sou muito de. Não é que é relacionamento. Sei lá, gente, eu sei. Sabe, eu não sei, gente. É uma coisa muito. E um pouco inexplicável, porque esse negócio de ser mãe, sempre fui, sabe? Acho que das minhas irmãs, assim, de se preocupar com elas. Se desse alguma coisa pra mim comer, eu queria dar pra elas também, entendeu? Foi uma coisa muito natural minha, entendeu? De me preocupar, de saber se estava dormindo, se não estava, se estava coberto ou se não estava. Então, não me engrandecendo como irmã, mas eu falei, cara, eu queria ter uma irmã assim. Mas é o que a Bíblia diz, né? Aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você. Aí eu, Senhor, por que eu sou assim, né? E as pessoas ficavam olhando pra mim como se eu fosse um. Nossa, que, né? Mas ninguém nunca me engrandeceu, gente. Graças a Deus. Meus pais me ensinaram a ser muito humilde desde os dias que aquele irmão revelou. Tira esse espírito da luxúria, né? Eu tava numa cama e tinha um monte de brinquedo com guarda-chuva colorido. E eu tava de branco, toda de branco, parecia uma bonequinha. E aí o irmão orou pela foto e falou: não, tira esse espírito de luxúria dela em nome do Senhor Jesus, senão ela vai crescer toda. Como é que é? Como é que é? Paquita, né? Eles falam, né? Paquita, vai crescer toda paquitinha, entendeu? Meu cabelo era bem loirinho mesmo, natural, da cor da Xuxa, gente, coisa mais linda. Eu mesmo, se eu visse uma menina assim na rua, eu ia ficar, nossa, eu acho lindo, gente. Nada, né? Tem menininhas e menininhas. Mas enfim, acharia lindo. Aí tá. Aí eu ficava olhando, eu via as fotos, aí o irmão falou, e graças a Deus, gente, saiu o peso de mim. Sabe? Pensa que eu me sentia sufocada com aquilo, e aquele grude, aquelas pessoas me. Sabe? Ai, eu falei, não, eu não gosto disso. Não gosto disso. Eu sempre fui uma pessoa muito posicionada, sabe? De não querer, de falar não. Entendeu? Mas eu sofri muita represália por isso. Ah, você quer ser melhor do que nós. Você é toda cheia de querer ser. Entendeu? Você é muito mimada. Entendeu? Por pessoas mais velhas, assim, perto dos meus primos e tal. Mas aí eu fui crescendo
né? Fui crescendo a habilidade em mim de comunicar com pessoas, principalmente que me respeitaram, respeitaram a minha forma de ser, né? Tenho uma prima muito maravilhosa, que eu sinto que nesse momento ela me protegeu, sabe? De entender quem era eu, de, sabe? Tipo assim, não, é o jeito dela, vamos respeitar, entendeu? Esse momento, mas a gente quer, tipo, fazer uma festa pra você. Eu não sou muito desse negócio, sabe? Sou muito... Cara, por quê? Primeiro porque minha mãe, né? Minha mãe tinha as questõezinhas dela e eu acabava absolvendo aquelas questões dela. E se minha mãe não tivesse, eu também não queria. Pra mim ser feliz é minha mãe estar bem, entendeu? Então acho que eu associei muita felicidade com o bem-estar da minha mãe. Então, quer dizer, minha mãe estava feliz quando ela estava na igreja, mas ela sabia que o diagnóstico dela não estava bem, entendeu? Então, assim, quer dizer, mas aquilo foi um alívio pra mim, tirar todo aquele excesso, sabe? Nossa, porque a minha avó me emperequetava, sabe? De me colocar um monte de coisa. Eu, Senhor. Era um pavor. E todo mundo, nossa, que bonitinha. Ou então, nossa, que bonequinha. Ou então, sei lá, não me suportava, gente. Era apertão na bochecha, nas pernas, que era gordinha, sabe? Aquela carne grossa. Então, aí eu, né? Aí eu comecei a virar um pouco respondona, meio assim, chata, mas igual uma prima minha me protegeu. Falou, não, ela é assim porque, né, gente, vamos dar um respeito pra ela. Eu tenho essa memória desde quando ela falou isso pra mim. Entendeu? Eu fui crescendo, aprendendo a proteger as pessoas também. Porque quem me protegeu me ensinou a proteger. Aí eu comecei a virar uma pessoa muito protetora, sabe? E deixar, assim, eu de lado um pouco. Porque, na verdade, eu nem queria mesmo esse cuidado todo, esse excesso, popopó, sabe? Mas isso aí a gente acaba relaxando, né? E aí, você vê fulana e começa a comparar. Como eu tenho muitos irmãos, começa a comparar você com outros. Você viu fulana é muito melhor que você. Fulana amadureceu mais que você. Fulana cresceu, fulana evoluiu. Sabe? E eu me senti um pouco atrasada em muitas questões. Mas eu acredito que eu gostei de estudar um pouco de psicologia. Então eu acredito que a formação do cérebro é assim. Tem pessoas que formam o cérebro rapidamente, já amadurece, já cresce, já, né? E tem outras pessoas que vão demorar um tempo, entendeu? Que foi o meu caso. Eu acho que eu tenho muita massa branca ainda na cabeça. Entendeu? Mas o médico diagnosticou com um tumor, né, gente? Então, assim, o que acontece? Então, olha só, o que eu passei, entendeu? E eu estudei tudo isso, a formação do cérebro, né? Na biblioteca, aquela coisa simples. Eu ficava lá sendo curiosa, né? Falava, deixa eu saber, o que será? Por que será que me mandaram estudar? Acredito que também foi uma estimulação. Alguém me estimulou, por causa que eu sempre tive esses sonhos, entendeu? Então, eu tive esse sonho de que o irmão foi beijado por uma mulher de batom vermelho, e na Deus é Amor é uma igreja muito de saia curta ainda, entendeu? Meu pai, você vai passar a revelação, vai falar pra ele. Eu falei, não, pai, é coisa da minha cabeça, eu tava imaginando. E ele, você vai, entendeu? Aí nesse dia, toma, Jesus já me cobrou, você acredita, gente? Ele falou, foi isso, entendeu? E é isso, gente. Depois disso, eu comecei a ver, e Deus usou um irmão, falando que Deus ia me dar o dom do louvor. E eu falei, lógico, eu tava pedindo, como criança. Meu pai falava, dobra o joelho, ora. Ele me deu uma biblinha, entendeu? Nossa. E era isso, a gente ajoelhava na nossa simplicidade. Às vezes eu questionava dentro de mim, eu criança, gente, pra você ter ideia. Será que Jesus ouve mesmo? Uma pessoa muito duvidosa. Será que o Senhor ouve mesmo? Aí eu comecei a cantar. Lembra? Aí eu falei pra vocês daquele paralítico. Aí tinha um paralítico lá que cantava na igreja também. E eu já interessei em saber das necessidades. Entendeu? Tá vendo, gente? É uma questão natural. Meu pai não me forçou a nada. Minha mãe não. É a coisa muito natural da pessoa, de sobrevivência. Entendeu? Da comunicação, da necessidade de entender o outro. Entendeu? Mas aí sempre tem um fofoqueiro que gosta de criar confusão. E aí fazer, né? Não tem o que fazer. Essa é a verdade. E aí você sabe que o fofoqueiro acaba trazendo um peso para a igreja,